quê? A tendência tem 3 fases. É a acumulação, que é a lateralidade antes da alta, beleza? E aí, na exaustão do movimento, acontece a fase de distribuição, que é a lateralidade que antecede a queda. Show? E aí, essa alta gerada depois da acumulação e a baixa gerada depois da distribuição são tidos como tendência forte. Então, a tendência mesmo vai ter essas 3 fases. Então, ele vai se movimentar ali na tendência, correção, impulsão, lateralidade. Aí, depois da lateralidade, ele toma um rumo. Correção, impulsão, lateralidade. Junta dinheiro ali um tempo, consome liquidez, impulsão, correção, e assim vai, infinitamente. Beleza? Então, são ciclos de mercado. E aí, passando aqui o conceito de liquidez, que, pô, eu vejo muita gente varadíssima passando esses contextos aí, falando que o mercado tá com liquidez. Mas vamos lá. Liquidez é diretamente ligado, quando você ouvir a palavra liquidez, ela é ligada à região, é onde está a liquidez, beleza? Se você não sabe onde está a liquidez, você é a liquidez. O que é esse conceito de liquidez? É o combustível do mercado. Liquidez nada mais é do que o combustível do mercado. É onde vai estar o stop da galera. Então, se eu tenho uma impulsão de baixa, vamos supor aqui, ó, se eu tenho uma impulsão de alta, né? A liquidez dessa impulsão de alta está onde? É onde está o stop da alta. Se essa alta se originou aqui, ó, o stop dessa galera está onde? Está aqui embaixo. Então a liquidez, a região de liquidez dessa alta é o que? É aqui embaixo. Entendeu? Então esse é o raciocínio de liquidez. Safo? Ela sempre vai estar nas extremidades. É onde está o dinheiro, é onde está o stop. Ó. Quebra de estrutura. Estava na tendência de alta, quebra de estrutura. Quebrou a estrutura, você sabe que teve o quê? Muita venda. A venda quebrou a estrutura de alta. Então, acima da quebra de estrutura vai ter o quê? Muita liquidez. Show? Abaixo de uma LTA vai ter o quê? Liquidez. Acima de uma LTB vai ter o quê? Liquidez. Entendeu? Então, é muito ligado à região. É onde que está esse combustível. Safo? E o conceito de volatilidade. Ele é referente a momento. É um momento em que o mercado está volátil. O que é o mercado volátil? É um mercado que desenrola muitos pontos, muita variação em pouco intervalo de tempo. Beleza? A volatilidade do mercado ela pode estar alta ou ela pode estar baixa. Show? Quando o mercado está na tendência forte, que ele anda muito ponto em pouco tempo, eu posso falar o quê? Que essa volatilidade está alta volatilidade, muitos pontos em pouco tempo. Agora, quando o gráfico ele fica parado num lugarzinho ali, num range curto, sem desenvolver muito, eu falo que a volatilidade está o quê? A volatilidade está baixa. Safo? Então, aqui tá alguns exemplos, ó. Ó, o mercado agarradão. Eu tô olhando o gráfico de 1 hora. Esse exemplo aqui, ó. WDOH de 2025, nessa mesma época do ano passado. Aqui está o contexto de volatilidade baixa, né? Que é o mercado travado. Pô, 5 horas aqui travado nessa mesma região. Ó, travadão, entendeu? Então, quando o mercado não se movimenta muito, eu digo que ele não está com a volatilidade boa. A volatilidade dele está baixa. O que é interessante para nós? É pegar a volatilidade alta ou baixa? Diga aí para mim. É alta, confere. A gente quer pegar movimento forte. Nosso estilo operacional não é o estilo scalper. Fazer 50 operações no dia de R$5, de R$20. É realmente pegar uma que vai pagar o dia todo. Então, para isso, você tem que esperar o quê? Um momento de volatilidade no mercado. Beleza? Tipos de gráfico. Nesse sistema operacional, a gente observa 2 tipos de gráfico como referência. A gente tem o gráfico de candles, que é um gráfico temporal. Ou seja, a cada intervalo de tempo que você escolhe, por exemplo, o Renko, eu posso olhar o candle de 5 minutos, o candle de 15 minutos, o candle de 1 hora, o candle de 1 ano. E aí o que quer dizer esse prazo? Quer dizer que nesse prazo vai se formar uma barra dessa aqui, ó. Entendeu? Então, se eu estou olhando o gráfico de 5 minutos e eu ver isso aqui é como foi a briga entre compradores e vendedores no intervalo de 5 minutos. Beleza? Se eu estou olhando 15 minutos,
uma barra dessa aqui vai ser 15 minutos, beleza? Então é um gráfico temporal. A única coisa que vai ser levada em conta para que ele se forme, logicamente, é a variação do preço, né, que vai mostrar como que ficou a briga entre comprador e vendedor. Só que ele se o preço também não se movimentar, passou o tempo ali, ele vai terminar de formar. A cada intervalo de tempo que você escolher, vai se formar uma barra. Basicamente é isso. O Renko não. O Renko ele tem uma quantidade de pontos para se formar. Então, por exemplo, se ele ficou mais de 20 minutos ali, o dólar, por exemplo, travado sem se movimentar mais de 6 pontos, eu não vou ter a formação de uma caixinha dessa aqui, ó, inteira. Entendeu? Por quê? Porque a próxima caixinha ela só vai ser formada quando andar 6,5 pontos. Entendeu? Outra contrapartida é o quê? A contrapartida, né? Outra não, é foda. A contrapartida é o quê? Se o gráfico, por exemplo, chegou num horário de notícia de 3 estrelas, que é que balança o mercado, né? Sai o PMI, notícia de PMI, notícia de Fed do dia, tá ligado? O que vai acontecer? Vai se movimentar muito num curto período de tempo. O que isso vai ocasionar? Uma formação de uma porrada de Renkos, uma porrada de caixinha, porque ela só vai levar em consideração a movimentação do preço, não vai levar tempo, ele pode ficar 1 hora parado no mesmo lugar, entendeu? E aí o que acontece? Só vai se movimentar, só vai formar a caixinha depois que completar uma quantidade de pontos em relação à caixinha anterior. Entendido aí? Se não tiver, calma que vai ficar claro já já, ó. Cada candle será formado num determinado espaço de tempo, que será escolhido pelo operador, podendo ser de 1 minuto até 1 ano. Esses candles irão passar a mensagem de como ficou a briga entre compradores e vendedores no intervalo de tempo escolhido. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui, deixa eu passar para o próximo aqui, que ele vai mostrar direitinho. Ó. Onde que abre esse candle aqui? Ó? Esse candle verde e esse candle vermelho, né? Eles são representados dessa maneira aqui. Ó. Cada candle ele é composto de corpo e pavio, independente do formato dele. Isso eu estou falando de candles, não é Renko. O Renko ele tem um tamanho único ali, entendeu? O candle, ele independe. O tanto que o preço se movimentou naquele intervalo de tempo que você escolheu, é o tanto que ele vai ser representado, beleza? Então aqui, o que a gente tem? Tem o corpo e o pavio, beleza? Qual que é a diferença do verde para o vermelho? Abertura e fechamento, só. O que o pavio representa? Máximas e mínimas obtidas, ó. O pavio de cima é o máximo, preço máximo, e o pavio de baixo, ó, que é essa parte mais fininha, preço mínimo. Isso aqui é o pavio. Essa parte colorida aqui é o corpo. A diferença é que o candle de baixa, que é esse vermelho, ele abre aqui em cima e fecha aqui embaixo, beleza? E o candle de alta, ele abre aqui embaixo e fecha aqui em cima. Show? Aí ele vai me dizer, se eu tenho um barrão verde desse aqui no gráfico, quer dizer o quê? Que quem ganhou a briga entre compradores e vendedores nesse determinado intervalo de tempo aqui foi quem? Foi a compra ou a venda? Compra, confere? Aqui é a venda. Show? Então, vai mostrar ali que a compra teve bastante força, se mostrou ali com o corpo extenso, candle firme ali, sem muito pavio. Pavio você tem que interpretar como rejeição, como força oposta ali naquela região. Se o candle chegou na região se o preço chegou na região e começa a apresentar candles de muito pavio, quer dizer o quê? Que está tendo rejeição da ponta oposta nessa região, certo? Pode ocorrer o início de um processo corretivo, como uma reversão de movimento, um início de uma quebra de estrutura, beleza? É assim que se interpreta. Então, candle verde abre embaixo do corpo, fecha em cima do corpo. Candle vermelho abre em cima do corpo, fecha embaixo do corpo. Aqui está a ilustração de como eles podem ser interpretados. Geralmente ele vai fazer esse movimento mais suave. Esse movimento mais bruscão aqui, ele só vai acontecer em dia de notícia, beleza? Mas normalmente você vai ver esse movimento mais suave aqui, mais intuitivo de ser deduzido. Show? Tá tudo aqui que eu bati anteriormente já, só para ilustrar, né, o movimento que você tem que interpretar a partir de um candle. Quando você olha um candle, você tem que ver isso aqui, ó. Beleza, estou vendo um candle de baixo. O que quer dizer esse candle de baixo? Quer dizer que ele abriu aqui, alcançou essa máxima,
foi lá nessa mínima aqui, ó, do pavio e fechou aqui, ó. Foi esse movimento que o preço fez. Olha o porradão de baixa, tá ligado? E olha as tendências de alta. Quem foi mais forte aqui nessa briga? Os vendedores, confere? É aqui a mesma coisa, ó. Candle verde, você tem que interpretar como? Você viu a base do corpo onde ele abriu. Aí ele vai, consegue a mínima, vai lá em cima, bate a máxima no pavio e no, no topo do corpo é onde ocorreu o fechamento desse candle. Beleza? E em horário de notícia, ele pode fazer essa configuração aqui, em horários ou dias de notícia. Gráfico de Renko. Olha só como é que o gráfico de Renko ele é bem diferente. Ele não tem essa diferença da formação dele em relação aos candles. Cada caixinha tem um tamanho padrão. Então você já sabe onde vai fechar um gatilho. Você já sabe onde tem que ser posicionado o seu stop. Beleza? É um gráfico que não leva tempo em conta para sua formação. É somente preço. Única e exclusivamente preço. Beleza? Como é que esse renco vai se formar? Primeiro, antes da gente partir para a formação do renco, só vou especificar quais rencos, unidade de renco, que a gente vai utilizar em cada ativo. No dólar, a gente vai observar o 5R. Show? É o 5R do dólar que nós vamos estar utilizando. Esse R, na hora de você ver a formação dele, o que ele quer dizer? Ele quer dizer -1. Show? Quando você vê esse R, sempre interpreta como -1. E aí você calcula esse 5 menos 1 dessa forma aqui. Ó. Você sabe que o box é essa quantidade aqui menos 1. 5R é o tamanho do box. 5 menos 1. Ou seja, 4 vezes a variação mínima. A variação mínima é o quê? Meio ponto. Então eu sei que o box do 5R ele tem 4 vezes, né, 5 menos 1, a variação mínima, vezes meio ponto. O box ele vai ter, então, só a caixinha, 2 pontos. Confere? E aí o pavio máximo de qualquer renco. Beleza? E para você ver o renco, você tem que configurar o tipo de gráfico para candlestick. Se tiver automático, ele vai formar só caixinhas. Ele não vai formar pavio. Ele vai formar só caixinhas. Então você tem que ir lá na plataforma, na terceira parte do nivelamento, quando a gente for lá fazer a ambientação com a plataforma, eu vou passar a visão lá de como é que vocês vão fazer essa configuração para candlestick, mas é tipo super simples, beleza? Então todo box, todo pavio, né, do renco, ele vai ter a extensão máxima possível de 2 boxes, ou seja, o pavio máximo que um renco pode ter no 5R do dólar é 2 vezes 2 pontos, beleza? Porque o box, o espaço de um box são 2. Se o pavio pode ser 2 vezes a variação mínima, quer dizer o quê? Que ele pode ter no máximo 4 pontos. Então, qual que é a extensão máxima de um renco todo, né? Eu peguei essa linha aqui reproduzindo e estou mostrando aqui para vocês, ó, 6 pontos, beleza? O tamanho máximo de um renco do 5R são 6 pontos. Se ele passar para cá para baixo, 6,5, se abre um novo. Esse cara aqui do lado dele só se abriu quando andou 6,5. Ele abre aqui, ó, no seguinte. Show? Só para passar aqui mais ou menos no pente, para vocês terem uma noção da movimentação aqui dos rencos. Ó, tem aqui, vamos botar um renco verde. Eu tenho um renco verde aqui, beleza? É um renco do 5R do dólar. Então eu sei que, ó, eu já contei lá o 5 menos 1, então eu sei que o espaço desse cara aqui são 4 vezes, ó, 5R. Esse cara aqui, 1, 2, 3, nossa senhora, 4, beleza? Isso aqui, cada linha dessa é meio ponto. Então eu sei que aqui ele pode andar o dobro, ou seja, 6 pontos, contados de meio e meio. Então, meio, 1, 1,5, 2, 2,5,
3, 3,5, 4. Show? Então isso aqui tudo tá contado de meio e meio ponto, ó. Cada espacinho desse aqui, ó, entre as linhas, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ainda ficou faltando ainda espaço. Mas enfim, ó, dentro desse cara aqui são 13 casinhas. 13, ó, são 12 que tem que ter nesse espaço do renco do 5R, né? Dentro da caixinha são 2 pontos e aqui no pavio são 6. Então, nesse espaço todo aqui, entendam que tem 6 pontos. Respeitem a minha falta de dotes desenhísticos. A partir, como é que eu vou saber que vai formar um outro renco a partir desse cara aqui fechado? Se ele chegar até aqui em cima, não vai fechar. Se ele bater só 6 pontos, ele vai ficar o pavio aqui andando, dependendo de fechar ou não ainda. Ele só vai se formar a partir do momento que ele anda 6,5. Ele andou 6,5, o próximo candle, ele já vai abrir aqui, ó, com a primeira casinha já pintadinha e vai andar a partir daqui. Aí a partir daqui, o tamanho do pavio dele pode ser o que, ó, 2 vezes o tamanho do box, se ele for fechar positivo. Então, esse tamanho pode bater até aqui, ó, mais ou menos. Beleza? Sempre vai 2 vezes o tamanho do box. Então, o renco ele tem um tamanho muito uniformezinho, facilita muito para você ver as estruturas de preço. Você já sabe onde o gatilho está antes dele fechar. Beleza? Desenho muito mal, tá maluco. Muito ruim esse desenho. Mas enfim, espero que tenham entendido. Assim que a gente passar para ambientação na plataforma, eu vou fazer esse desenho mais bonitinho lá, que tem recurso lá para desenhar. Eu não sou bom usando Paint. Pô, no lápis já é uma merda. No mouse então, no touchpad. Mas enfim, continuando aqui, ó. Vocês entenderam a formação do renco do dólar, né? Que é o 5R. Agora vamos para a formação do renco do índice. O renco do índice, ele é o que? É o 12R. Show? O índice ele tem uma variação maior que a do dólar. Ele varia mais. Diferente do dólar, que a gente tem um gatilho de 6 um stop padrão de 6,5 pontos. No índice, a gente vai ter um stop padrão de 250 pontos. É mais do que o box? É mais do que o box. Sim, estou ciente. Mas é porque o ativo índice, o índice, ele não respeita muito bem certinho se você deixar o gatilho logo atrás. É um gráfico, um preço que ele costuma fazer muitas capturas de liquidez. E esses 250 pontos aí que eu deixo é uma folga para caso ele faça uma captura de liquidez, ainda tem uma folguinha ali para não me pegar e eu continuar surfando a operação, beleza? E como é que funciona essa contagem do 12R? Como eu falei, na contagem você tem que sempre levar o R é menos 1 vezes a variação mínima. Ou seja, se eu estou olhando o 12R, 12 menos 1. Show? Esse é o tamanho do box. 12 menos 1 vezes a variação mínima. Se a variação mínima do índice é 5 pontos, se ele anda de 5 em 5 pontos, eu já presumo que cada box, se vai ser 11 vezes 5, vai dar 55 pontos. Show? A partir daí eu já sei o tamanho máximo do pavio que ele pode alcançar, que é 2 vezes o tamanho do box, no máximo. Então o máximo de pavio que ele pode alcançar é 110 pontos. Qual que é o tamanho máximo de um renco do 12R, então? São 165 pontos, beleza? Isso é o espaço que toda esse renco aqui demora. Demora não, né? Todo o espaço que ele ocupa de pontuação. A partir do momento que ele anda os 170 para cima, vai abrir um novo renco, ou para baixo, né? Safo? Mas cada renco ele tem um espaço no 12R de 165 pontos. Andou um a mais, uma variação, um tique a mais, né? Que é 5 pontos. Passou para 170, tanto para cima quanto para baixo, vai se formar um novo box. Beleza? E agora, finalmente, vamos iniciar a ambientação com a plataforma Profit. Show?